Ótica Higienópolis, 2 lojas para melhor atender em Londrina. Olá, amados de Deus. Que alegria é estar em contato de novo com vocês através desse nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Evangelho de Deus que se fez gente, que se fez carne, que habitou entre nós e por graça, Ele pode habitar em nós. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha. Existem custos e isto você pode ser um parceiro nosso neste projeto. Nós contamos com as suas orações. Existem lutas, as lutas estão aí nos bastidores da vida e você pode divulgar este programa para que ele se estenda a um público cada vez maior. Nós vamos às indicações de leitura desta semana e já que a gente volta. Eu hoje tenho uma indicação para você, que é tomando decisões segundo a vontade de Deus. Como é que vamos saber qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Como você sabe? Esse é um dos assuntos muito necessários. O apóstolo Paulo diz assim, procurando compreender qual é a vontade do Senhor. Nós temos uma vontade pessoal, nós temos uma vontade do mundo, uma vontade dos sistemas, mas qual é a vontade de Deus para a sua vida? Esse livro do Dr. Heber Campos Jr., ele é muito esclarecedor. Como saber qual a vontade de Deus para mim? Como entender o que Deus requer de nós? Quando precisamos tomar decisões difíceis, decisões que são, de certo modo, opacas, não há nenhuma definição. Há alguma orientação nas Escrituras que ajudam os cristãos a reconhecerem a vontade de Deus? Deus manifesta a sua vontade para cada decisão da vida do homem? Essas perguntas são legítimas e muitos cristãos enfrentam diariamente, especialmente diante de dilemas e decisões difíceis. Esse livrinho pode ser uma ajuda para você e nós queremos indicá-lo como a nossa indicação da sua estante, da nossa estante, para não ficarmos distantes da vontade de Deus. Saber conhecer e saber usar
os instrumentos que Deus tem pela sua palavra, pela sua providência, pelas pessoas com quem nós convivemos de modo espiritual, você pode saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Avalie a maturidade espiritual pelas escolhas que você faz. Então essa é a indicação que nós queremos deixar para a sua leitura. Quero fazer essa indicação aqui, de coração para coração. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso. Ótica Higienópolis, 2 lojas para melhor atender em Londrina. Hoje nós queremos tratar sobre a cultura noturna. Aquilo que acontece à sombra. Os piores insanos da humanidade são aqueles que são lúcidos de dia, mas confusos e hostis à noite. De dia são uma coisa até boa. De noite, algo completamente diferente e ruim. São normais no claro, todavia basta um lusco-fusco para se portarem como se fossem demônios. As trevas alteram o fluxo hormonal. Aliás, o escuro é o manto sagrado dos vampiros da reputação. Estes que sugam a moral e denigrem a vida das pessoas. Quantas pessoas têm sido destruídos por estes vampiros que só se nutrem com aquelas coisas que são lançadas na vida dos outros. É horroroso ver uma pessoa com cara de anjo iluminado pelo sol virar de um momento para o outro num capeta. Quando as luzes se apagam e esta pessoa se torna um maledicente de carteirinha. A síndrome do cordeiro de dia e do lobo de noite, ou do médico às claras e o monstro às escuras, é mais comum do que se pensa. De dia é uma coisa, escureceu é outra. A questão mais específica aqui é apenas o grau. Contudo, o fato é muito sério. Esta questão de pessoas que vivem das sombras, daquilo que é escuro. As sombras escondem as piores feras e os maiores ferinos. Aliás, os carnívoros caçam normalmente à noite e os sujeitos carnais também. Eles procuram sempre uma vida mais de moita, de esconderijo, como coisa de assombração. Satanás se reveste como anjo de luz, embora ele seja o Deus das trevas. Ele finge ser um holofote e o que se vê é puro negrume. A luz da bomba atômica some pelos efeitos radioativos. Eu posso dizer que eu tenho pavor
de luz explosiva, aquilo que aparentemente ilumina, mas que no fundo é uma bomba. Porém, poucas coisas são mais perversas do que a cisânia. O que é cisânia? A Bíblia diz que há 6 coisas que o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Ele diz isso em Provérbios capítulo 6, versículo 16. E o que será isto? O que ele abomina? E a Bíblia diz que é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Desavença. Essa desavença é uma erva daninha que se cultiva à sombra, que se cultiva no escuro. Jesus disse que o joio foi plantado quando os trabalhadores semearam o trigo e dormiram. Isso nos faz ver que o inimigo prefere trabalhar à noite. Durante o dia, os trabalhadores da seara plantaram o trigo, mas à noite veio o inimigo e plantou o joio. Vejam estes versos da parábola do trigo e do joio em Mateus capítulo 13, 24 e 25. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. E o verso 25 diz: enquanto os servos dormiam, o seu inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E os dois cresceram juntos. A escuridão é a cortina tenebrosa que o maligno usa para camuflar sua estratégia de degradação, de destruição. É por isso que as fofocas mais rasteiras são costuradas sutilmente em lugares sombrios, em lugares escuros. O diabo gosta do barulho, do som estridente para perturbar a mente, mas ele prefere o sussurro a fim de conturbar o coração. Aqui são 2 pontos, o raciocínio e os sentimentos. Para o raciocínio é o barulho que nos distrai, para os sentimentos é a suavidade, é aquilo que é ardiloso para nos tirar do centro daquilo que é adequado. A tática na concentração do pensamento, ele ataca com algazarra. Contudo, na dispersão dos sentimentos, a astúcia é a linguagem velada. É aquele cicio, aquela coisinha que vem para nos tirar do ponto. E nós precisamos ter muito cuidado com isto. O fuxico, a futrica, o diz que diz, acontecem sempre sob as penumbras e com tal sutileza que dificilmente a vítima percebe. É muito sutil essa jogada de mestre das coisas malignas. Certa vez, Winston Churchill entrou numa sala onde tricotavam a seu respeito, mas ele não percebeu nada demais quando chegou lá naquele ambiente. Tudo parecia muito calmo. As pessoas eram elegantes, tinham aquela fisionomia cavalheiresca, e ele não percebeu.
O que lhe chamou a atenção foi apenas a bajulação, que veio de imediato. E mais tarde Churchill soube que ele estava sendo frito no fogo brando. Às vezes você chega num ambiente, o ambiente está ali, todo bonitinho, e você entra na conversa e não sabe que por trás você está sendo carcomido. Isso é coisa das trevas, da cultura das trevas. A fofoca corria solta, mas comedida, e a louvação. O vigarista, ele é astucioso e chaleirista. Gosta de fazer bajulação mesmo. Vamos parar um pouquinho e já já a gente volta. Você conhece o canal oficial da PIB Londrina no YouTube? Veja como é fácil acessar. No seu navegador, digite www.youtube.com/PIBLondrina1. Ao entrar na página do canal, clique em inscrever-se. Depois, clique em fazer login. Digite um e-mail do Gmail e a sua senha. Pronto! Você estará inscrito no nosso canal e poderá acessar todas as atualizações. Clique em Playlist. Aqui você encontrará a lista dos vídeos por temas, como o programa Café e Fé. Nesta lista você também terá todos os programas já exibidos na TV. Aqui em Cultos ao Vivo, você encontrará todas as nossas transmissões já exibidas na íntegra. E não se esqueça de clicar neste sininho, pois clicando aqui você será notificado por e-mail e pelo celular de nossas transmissões e atualizações. Viu como é fácil? Compartilhe e faça parte. Eu estava falando de chaleirismo. É bom lembrar que essa turma também faz parte de um coral suspeito da ópera negra, que afina no palco e desafina nos bastidores. Ali na apresentação está tudo muito bonito, é um espetáculo. Mas quando entra lá para o camarim, lá para os bastidores, solapam uns aos outros. Isto chama-se obra das trevas. Falta autenticidade, falta nobreza. Por isso eu digo que com a precisão, com aquela ênfase de George Chapman, bajuladores se parecem com amigos, assim como lobos se parecem com cães. Tem certas aparências. Eu tive um husky siberiano que era muito parecida com um lobo, mas era cão. Você precisa ter cuidado com bajuladores. Eles são muito parecidos com lobos. E é bom lembrar que os lobos sempre preferem caçar à noite. Eles vêm sorrateiramente. As matilhas atacam sempre à noite. Agora, a lucidez do dia e a loucura da noite são descritas na Bíblia como hipocrisia.
dando-se mais aparência do que realidade. Aquilo que eu postulo é mais aparente, eu dou uma aparência de que sou uma coisa, quando na verdade eu sou outra. O discípulo que levou Jesus para o tribunal, ele operava no turno da noite. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas depois que ele comeu o pão molhado. E este pão embebido de vinho, ele fala do ser humano vivaldino. Ele tendo recebido o bocado, ele saiu logo, e a Bíblia diz em João capítulo 13, versículo 30, e era noite. Por que a Bíblia põe isto aqui? Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. É que é à noite que estão as grandes artimanhas. Eu queria dizer, meus amados, que nós precisamos prestar muita atenção deste jeito terrível das lisonjas que procedem como forma de enganação. Vocês podem receber elogios, sim, mas recebam com reservas. Agora, incensamento, jamais. Porque isso é perigoso. A Bíblia, a mensagem, é uma versão que a gente usa muitas vezes aqui. Em Efésios, no capítulo 5, nos versos de 3 a 16, ela fala alguma coisa sobre estas paixões do homem. Não permitam que o amor se transforme em paixão carnal. Tenham cuidado, não permitam que o amor se transforme em paixão carnal. Vocês podem cair na ladeira escorregadia da promiscuidade, da perversão ou da cobiça desenfreada. Cuidado. Ainda que alguns ostentem um falar assim mais bonito, eles gostam de uma fofoca. E os seguidores de Jesus devem usar a linguagem para o melhor e não para o pior. Nada de falar besteira, baixaria. Isso não condiz com o estilo de vida de vocês, com a estrutura que vocês têm. Antes, ações de graça sempre deve ser a marca de nossa linguagem. Nós vivemos num mundo que precisa de uma linguagem de construção e não de destruição. Usar as pessoas, usar a religião ou qualquer outra coisa apenas para levar vantagem, que também é um tipo de idolatria, você levar vantagem, isto é coisa da noite, do escuro, das segundas intenções, daquilo que a gente tem querendo realmente levar vantagem. Não levará você a nada essas coisas. Muito menos a um lugar próximo no reino de Deus e de Cristo. Você e eu precisamos nos distanciar deste mundo tenebroso, destas coisas
de segundas intenções. Nós não devemos levar esse papo de religiosidade que quer ganhar o outro, que quer mudar o pensamento do outro para levar vantagem para o seu sistema. Deus fica furioso com pessoas que transpiram religião, mas não querem intimidade com Ele. Não sejam nem mesmo amigos de pessoas assim que só querem aproveitar-se da circunstância. Antigamente, o texto de Paulo dizia assim: antigamente vocês tateavam na escuridão, mas hoje a situação é outra. Vocês estão em espaço aberto e agora brilha a luz de Cristo iluminando o caminho de vocês. Eu quero viver uma vida de transparência, uma vida sem camuflagem, sem fingir que eu sou uma coisa que eu não sou. Tenho pedido muito a Deus para operar na minha vida a autenticidade, sem ser rude, sem ser desmancha prazer de ninguém, mas viver para a glória de Deus. Por isso, nada de ficar tropeçando por aí, nestas coisas terríveis da escuridão. Fiquem firmes no Senhor. Procure o que é bom, procure o que é certo, procure o que é verdadeiro. Isso sim conduz à luz clara do dia. Descubram o que agrada a Cristo e conheçam e pratiquem aquilo que é realmente de verdade. Você, como cristão, se o seu rótulo, se a sua grife é diferente do outro, mas você que é cristão de verdade, viva o cristianismo. Não desperdicem tempo em trabalho inútil, que para nada serve. Isso é como caminhar na escuridão. Ao contrário, denuncie a baixeza dessas coisas. Falem a verdade, sejam transparentes. É uma vergonha passar a vida fazendo tudo escondido com medo de alguém descubra. Isso é horrível e isso adoece. Nós precisamos falar e viver com transparência. Deixe que toda essa escuridão repugnante enfrente a luz e descubram como serão atraentes à luz de Cristo. Meu passado, eu tenho colocado ele diante do holofote de Deus, para eu não viver com medo de nada, nem com vergonha, nem com culpa. Vamos nos acordar, vamos viver a vida ressurreta, esta vida nova em Cristo, que é mediante a nossa morte e ressurreição com Jesus. Olhem para Ele, dependam dEle, aproveitem o máximo cada oportunidade. Nós vivemos tempos difíceis, mas o Senhor será a luz no dia a dia. Não preciso viver na cultura da noite. Que Deus lhe dê a você e a mim a plenitude da sua luz, para que nós vivamos uma vida descomplicada, uma vida feliz, contente, uma vida com significado do amor de Deus em nossos corações. De coração para coração, até o nosso próximo programa.
Ótica Higienópolis, 2 lojas para melhor atender em Londrina.